Olá, alunos! Hoje nós vamos falar de sistemas lineares. Então, vamos resolver o sistema linear pelo método de Cramer, ou pela regra de Cramer. Então, esse método é restrito a um sistema linear de n equações e n incógnitas, e cujo determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Não é para qualquer tipo de sistemas que nós podemos usar a regra de Cramer. Então, nós temos que ter um sistema com a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de incógnitas, e o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Então, como é que nós vamos encontrar a matriz dos coeficientes? Então, dado um sistema onde a primeira equação é A11x mais B1 mais A12y mais A13e igual a B1. Então, a matriz dos coeficientes será a matriz que contém A11 na primeira linha, primeira coluna. O elemento que acompanha o y, que é A12, na primeira linha, segunda coluna. E o elemento que acompanha o z, que é o A13, na primeira linha, terceira coluna. Então, na segunda equação do sistema, seria essa equação aqui, nós vamos colocar cada um dos coeficientes de x, y e z na segunda linha. Então, o coeficiente de x, A21, está na segunda linha, primeira coluna. O coeficiente de y, A22, na segunda linha, segunda coluna. E o coeficiente de z, na segunda linha, terceira coluna. Para a terceira equação, o coeficiente de x está na primeira coluna, terceira linha. O coeficiente de y, terceira linha, segunda coluna. E o coeficiente de z, terceira linha, terceira coluna. Então, assim, nós encontramos a matriz dos coeficientes. E é necessário calcular o determinante dessa matriz dos coeficientes. E se esse determinante for diferente de zero, então é possível utilizar a regra de Cramer. Para utilizar a regra de Cramer, nós calculamos primeiro o determinante da matriz dos coeficientes, verificar se é diferente de zero, e depois outros três determinantes. Com a seguinte observação, chamaremos de dx o determinante, onde será substituído os coeficientes do x pelos termos independentes do sistema. Então, na primeira coluna, nós retiramos os elementos que eram os coeficientes de x e substituímos pelos termos independentes do sistema, B1, B2 e B3, formando assim uma nova matriz. Então, calculamos esse determinante aí. Então, para encontrar o resultado do valor de x para o sistema, nós vamos obter ele da seguinte forma. O x vai ser, então, o resultado do determinante dessa matriz dx dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Vamos observar que tem um determinante cuja notação é dy. E aí, o determinante vai ser o determinante da matriz, que será substituído os coeficientes de y pelos termos independentes do sistema. Então, faremos também o dz, que é o cálculo do determinante, levando em consideração a matriz dos coeficientes, sendo retirados os coeficientes de z e substituído pelos termos independentes do sistema. Então, a solução do meu sistema de equações lineares será dada por x, então, vai ser o resultado do determinante de x dividido pelo determinante dos coeficientes da matriz dos coeficientes. Y será, então, o determinante dy dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. E z será, então, o determinante dz dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Vamos ver um exemplo? Exemplo, resolva o sistema abaixo pela regra de Cramer. A primeira coisa,
vamos montar a matriz dos coeficientes e calcular o seu determinante. Então, a matriz dos coeficientes terá, no coeficiente de x, 1, menos 1 e 3, 1, menos 1 e 3. Os coeficientes de y, 1, menos 2 e menos 7, 1, menos 2, menos 7. E os coeficientes de z, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, para calcularemos esse determinante, e se o resultado for diferente de zero, é possível resolver esse sistema pela regra de Cramer. Para calcular o determinante, pode ser colocado a primeira coluna e a segunda coluna ao lado para aplicar a regra de Sarri. Então, colocamos a primeira coluna e depois colocamos a segunda coluna novamente aqui para resolver o determinante. Então, o resultado aqui será a multiplicação na diagonal principal, 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2 vezes 4, mais 1 vezes 3 vezes 3, mais 2 vezes menos 1 vezes menos 7. E agora fazemos a multiplicação na diagonal secundária e suas paralelas, sendo que o sinal precisa ser invertido. Então, temos menos 3 vezes menos 2 vezes 2, menos a multiplicação agora da paralela diagonal secundária, menos 7 vezes 3 vezes 1, menos 4 vezes menos 1 vezes 1. Então, o resultado aqui será 1 vezes menos 2 vezes 4, menos 8, mais 1 vezes 3 vezes 3, dá 9. 2 vezes menos 1, menos 7, é mais 14. Menos 3 vezes menos 2 vezes 2 é mais 12. Menos 7 vezes 3 vezes 1 é mais 21. Menos 4 vezes menos 1 vezes 1 é mais 4. O resultado desse determinante é 52. Como esse resultado é diferente de zero, então é possível calcular o sistema ou encontrar a solução do sistema pela regra de Cramer. Agora vamos calcular os outros determinantes. Então, dx é o determinante onde substituímos os coeficientes de x pelo termo independente do sistema. Então, observe que os termos independentes dos sistemas vai ser 8, 1 e 10. Então, vamos colocar 8, 1 e 10 no lugar dos coeficientes de x. Vou colocar 8, 1 e 10. Então, vamos calcular esse determinante. 8, 1, 10. E ao lado, então, podemos colocar as duas primeiras colunas. 8, 1, 10 e 1, menos 2, menos 7. Então, vamos encontrar esse determinante.
Então, vamos multiplicar na diagonal principal. 8 vezes menos 2 vezes 4, que é igual a menos 64. 1 vezes 3 vezes 10, então, mais 30. 2 vezes 1 vezes menos 7, menos 14. E na multiplicação da diagonal secundária, lembrando que a gente sempre altera o sinal, tem um sinal negativo na frente. Então, fica menos a multiplicação de 10 vezes menos 2 vezes 2, que é menos 40. Menos, porque é a multiplicação que nós estamos fazendo, agora, na paralela da diagonal secundária. Então, a multiplicação de menos 7 vezes 3 vezes 8 é menos 168. E a multiplicação, menos a multiplicação de 4 vezes 1 vezes 1. Menos 4. Então, o resultado desse determinante dx é 156. Agora, vamos calcular o determinante dy, onde substituímos os coeficientes de y na matriz dos coeficientes pelos termos independentes, que é 8, 1 e 10. Para calcular esse determinante, onde a segunda coluna, então, ficou 8, 1 e 10, podemos repetir as duas primeiras colunas e fazer a multiplicação, primeiro na diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 4, 4, mais 8 vezes 3 vezes 3, 72. Aí, 2 vezes menos 1 vezes 10, menos 20. Agora, a multiplicação na diagonal secundária, lembrando que nós temos que colocar o menos na frente. Então, a multiplicação da diagonal secundária, 3 vezes 1 vezes 2, é 6. Menos a multiplicação 10 vezes 3 vezes 1, que é 30, menos a multiplicação de 4 vezes menos 1 vezes 8, que é menos 32. Então, o resultado desse determinante é 52. Falta agora, então, calcular o determinante de z, que é onde nós substituímos os coeficientes de z na matriz dos coeficientes pelos termos independentes. Então, aqui colocamos os termos independentes, que é 8, 1 e 10. 8, 1 e 10. Então, podemos repetir as duas primeiras colunas. Encontramos, então, o determinante fazendo a multiplicação da diagonal principal. 1 vezes menos 2 vezes 10, menos 20. Mais 1 vezes 1 vezes 3, é igual a 3. Mais 8 vezes menos 1 vezes menos 7, vai dar mais 56. Agora, vamos fazer a multiplicação na diagonal secundária. Então, o sinal negativo menos a multiplicação de 3 vezes menos 2 vezes 8, é menos 48. Menos a multiplicação de menos 7 vezes 1 vezes 1, que é menos 7.
Então, 10 vezes menos 1 vezes 1, mais 10. Então, o resultado desse determinante dz é 104. Então, nós vamos encontrar a solução do sistema x igual ao determinante dx dividido pelo determinante dos coeficientes, que é, então, o dx que nós calculamos é 156, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes, que nós calculamos e foi 52, simplificando, o resultado é 3. A solução do valor do y é dy dividido por d. Então, nós calculamos o dy era 52. E o determinante da matriz dos coeficientes também é 52. Então, o valor de y igual a 1 é que faz a parte da solução do sistema para y. O z igual a dz dividido por d. Acabamos de calcular aqui em cima o dz igual a 104. E o determinante da matriz dos coeficientes, nós calculamos, é 52. Dividindo, simplificando, 102 dividido por 52 é 2. Então, a solução do sistema dado é x igual a 3, y igual a 1 e z igual a 2. Então, nós vamos escrever o conjunto de solução. Então, temos como solução 3, 1 e 2. Então, a solução do meu sistema é x igual a 3, y igual a 1 e z igual a 2.